para que possamos dar início à segunda parte da nossa programação do dia de hoje. E nós vamos iniciar com a apresentação dos curtas, dos vídeos do nosso programa, ou do nosso desafio aos artistas que se dispuseram a preparar vídeos de até 1 minuto do programa, do desafio em briga de marido e mulher, se mete a colher. Eu quero fazer uma menção especial ao Festival do Minuto, que foi parceiro nessa empreitada e que nos ajudou a fazer com que o tema fosse mais largamente divulgado e nós recebemos um número significativo de vídeos de até 1 minuto, retratando um pouco dessa situação em briga de marido e mulher, se mete a colher. Ele teve o objetivo de gerar reflexões, e eu acho que nós atingimos. Ao produzir os curtas, eles acessaram materiais, se informaram e enriqueceram mais ainda o conteúdo e a discussão sobre esse tema. E a sociedade, nós também ganhamos. Por quê? Nós vamos poder ver vídeos divulgados nas mais diversas ocasiões, temos aí nas redes sociais, e assim sensibilizando um número maior de pessoas. Convido então vocês a assistirem aos 3 vídeos, os vencedores do nosso concurso. E depois a gente fala um pouco sobre eles. Vamos lá? Eu tenho um sonho, que um dia, no Brasil e no mundo, que nenhuma mulher seja vítima de violência. E se isso acontecer, ela não fique em silêncio. Eu tenho um sonho, que nenhuma pessoa vai impor uma rotina de violência doméstica a seus filhos e filhas, a companheiros e companheiras. Eu tenho um sonho, que em todas as casas, homens e mulheres construirão suas relações com base somente no amor e no respeito. E que todos saibam que o casamento e o namoro não faz mais sentido se houver agressão. Que um dia nenhum vizinho, vizinha, parente, amigo testemunhe um ato de violência e fique quieto. Eu tenho um sonho, que mulheres, homens e crianças possam se dar as mãos e festejarem juntos o fato de estarmos livres de toda a ignorância, de toda a injustiça e de toda a covardia. Livres, enfim, seremos livres, enfim. Meu nome é Márcia, eu tenho 39 anos. Nasci em Campinas, sou casada há 14 anos, mas atualmente moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu sou dentista, eu montei meu consultório logo depois que eu me formei e meus pais me ajudaram bastante na realização deste sonho. Tenho 2 filhas lindas, a Bia e a Nanda, motivo pelo qual eu trabalho diariamente. O que eu gosto de fazer? Cinema, shopping, viajar quando eu posso. É bom relaxar um pouco, né? Pro futuro eu espero continuar exercendo a minha profissão, ajudar na formação das minhas filhas, são as 2 coisas que eu mais amo na vida.
Homenagear os autores desses vídeos que já receberam seus prêmios em dinheiro. Para a entrega dos certificados e dos kits de produtos Avon a estes artistas, chamamos ao palco o presidente da Avon, seu Davi Legger, e a presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Avon, Alessandra Ginanti. Convidamos ao palco o vencedor da categoria Voto Popular, Eduardo Ferraz, premiado pelo filme Ninguém Ficará Quieto. Ele está? Eduardo Ferraz e equipe, né? E equipe. Parabéns, então. Uma maleta de produtos. Espero que a mulher da equipe participe com os outros também, a maleta, viu? Parabéns, parabéns. Agora o segundo colocado no concurso em briga de marido e mulher se mete a colher, Lucas Lopes, responsável pelo vídeo Depoimento. Lucas Lopes e equipe. Olha aí, 3 homens engajados na luta contra a violência, contra a mulher. Eu vivo tão bem, eu sou tão feliz. Eu valorizo as pequenas coisas. Parabéns, parabéns. E agora, o grande vencedor do concurso em briga de marido e mulher se mete a colher é o vídeo, como vocês viram, o Manifeste-se. Então, por favor, subam ao palco os autores do vídeo. Eu poderia ter os seus nomes, que eu não tenho aqui, mas gostaria de falar. Qual é o seu nome, por favor? Não quero dizer. Qual é o seu nome? Descobri. Johnny e Camila, os grandes vencedores. Uma salva de palmas a eles. Do vídeo O Manifeste-se. Parabéns. Querem falar? Pois não. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Nós somos, então, da Young Clover, que é um estúdio criativo que a gente criou para ter a oportunidade de realmente realizar esse tipo de coisa, para sair do comum do nosso trabalho e poder criar coisas diferentes e apresentar para as pessoas. Então, lutar realmente por essas causas que são importantes. Então, pensando nisso, a gente criou o vídeo O Manifeste-se, porque quando a gente pensa em violência contra a mulher, violência contra a família, a gente precisa pensar em mais do que uma manifestação. A gente tem que se humanizar. Então, quando a gente une essas duas coisas, que a gente consegue realmente atingir o nosso objetivo, que é acabar com esse tipo de violência e conscientizar homens, mulheres, jovens, crianças, aqueles que estão por vir. Então, pensando nas redes sociais, que é uma coisa que a gente trabalhou como pano de fundo para essa questão de se esconder, porque a gente se esconde, muitas vezes, atrás das redes sociais, atrás do nosso rosto feliz, dizendo que nada de errado está acontecendo, quando, na verdade, muita coisa está acontecendo. Então, foi isso que a gente quis
mostrar nesse vídeo. Muito obrigada. A gente queria agradecer muito o Instituto Avon, porque realmente foi uma honra poder participar desse concurso. Muito obrigado a vocês e parabéns. Parabéns, muito obrigado ao Festival do Minuto pela parceria e a todos os que participaram. Também àqueles outros, as dezenas de outros vídeos que nós recebemos e que também foram supervalorizados e estão sendo veiculados. Bem, chegamos ao ponto principal também dessa segunda etapa, que é mais um painel de discussões. Porque a discussão de violência doméstica contra a mulher necessita envolver a questão cultural e a problemática da perenidade do sistema machista que impacta a visão de mundo de homens e mulheres. Inseridos nesse contexto, homens praticam violência contra suas parceiras e mulheres aceitam essa condição, mas esse peso cultural pode ser motivo para diminuir a responsabilização do homem. Até que ponto o homem é um produto desse ambiente construído por homens e mulheres? Como podemos impactar a sociedade, e em especial o homem, para desconstruir uma cultura que ainda acredita na dominação de um gênero sobre o outro? Para o debate deste primeiro painel, nós convidamos ao palco Patrícia Zaidan, da editora de atualidades da revista Cláudia, que será a moderadora. Obrigado, Cláudia. Patrícia. Chamamos também agora os debatedores Maria Domitila Prado Mansur, juiz e membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Obrigado, Maria Domitila. Também Tiago Pierobon, promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal. Obrigado, Tiago. Leila Linhares Barnstead, coordenadora executiva da CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Obrigado, Leila. E Sérgio Barbosa, coordenador do Programa de Responsabilização de Homens Autores de Violência contra a Mulher, do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Desculpem, Lírio, foi trocado. É o Carlos Zuma que vai participar no lugar do Sérgio. Ipsis literis da coordenadora. Aliás, eu queria uma salva de palmas para Miriam Scavone, que foi a coordenadora geral desse fórum e do lançamento dessa pesquisa. Miriam Scavone, coordenadora de comunicação da Avon. Então, Carlos, muito obrigado por estar conosco novamente. E passamos então a palavra à nossa editora de atualidades da revista Cláudia, a Patrícia, que é a nossa moderadora. Por favor. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre aprendo muito com esses eventos. E não só levo pautas para o meu trabalho, mas eu conheço pessoas e vejo como a sociedade tem se transformado. Eu vou tentar, até porque é um pouco do meu caráter de repórter, tornar assim, o mais prático possível a nossa conversa, para que a gente possa sair daqui com histórias, com exemplos que estão funcionando e dando certo, né? Então, eu queria primeiro lembrar um caso muito recente, que foi levado pela deputada Jo Moraes, que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, Comissão Mista, sobre a violência doméstica. E agora, recentemente, ela levou um relato à Câmara de uma moça de 27 anos, uma caixa registradora de um supermercado em Goiânia, que teve os 2 olhos furados pelo ex-marido, que não se conformava com o fato de ela não querer mais o casamento. Essa moça foi à delegacia inúmeras vezes, ela não conseguiu uma medida protetiva e ela acabou fugindo da cidade onde ela morava, que era próximo de Goiânia, foi até Goiânia, onde ela se empregou, na tentativa de iniciar uma nova vida com seu filhinho de 7 anos de idade. O ex-marido, então, descobriu onde ela estava,
e então invadiu a casa onde ela estava morando, amarrou na cama, amordaçou, e com uma faca ele furou seus 2 olhos, depois de tentar sufocar, uma sessão de tortura horrível. Eu estou muito tranquila para falar sobre esse caso, porque ele mobilizou a população de Goiânia, todos os jornais cobriram, e esse assunto chegou na Câmara dos Deputados nos seguintes termos. A Jô disse aos seus pares, olha, levem para os seus estados a urgência de rever a forma como o Ministério Público, o Judiciário, as delegacias de polícia estão negligenciando com as denúncias das mulheres. Então, eu queria perguntar para a doutora Domitila o que ela acha dessa questão. De fato, o Judiciário, o Ministério Público, a Segurança Pública tem se preocupado em preparar os operadores da Justiça e da Segurança no sentido de que eles se envolvam mais com essa problemática? Eu vou fazer mais um parêntese. A ministra Eleonora Minicucci disse recentemente numa entrevista que ela ainda encontrava juízes no interior do país que solicitavam às vítimas um atestado psiquiátrico para primeiro saber se ela não era louca, para só então depois providenciar a medida protetiva. E eu queria então uma análise da senhora sobre isso. Boa tarde a todos. Eu não posso deixar de iniciar as minhas respostas, cumprimentando todos, e gostaria de fazê-lo na pessoa do diretor Lírio Cipriani. Por quê? Porque é muito necessária essa aproximação da iniciativa privada do poder público, para que se dê visibilidade ao nosso trabalho e que nós possamos criar uma rede única de enfrentamento. Meus cumprimentos à Avon, faço esses cumprimentos na pessoa do senhor diretor Lírio Cipriani, e cumprimento os demais presentes também na pessoa de uma mulher sensível, forte, mãe, filha, irmã, e que sempre acreditou na justiça, acredita na justiça, não só na justiça de Deus, mas também na justiça dos homens. Fabiola Nawati, meus cumprimentos a você, funcionária do Tribunal de Justiça, aqui presente. Bom, a questão é a seguinte, realmente há muito a se caminhar, principalmente com relação à capacitação. Porque no nosso contato, eu faço parte da COMESP, que é a Coordenadoria de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário. Essa coordenadoria foi criada por determinação do Conselho Nacional de Justiça, e nós temos por funções, dentre várias, organizar os cursos de capacitação, instalação de varas, apoiar a estruturação de unidades judiciárias voltadas ao enfrentamento da violência doméstica. E realmente se percebe que a capacitação é algo que precisa de investimento, de tranquilidade e de paciência, porque é muito difícil lidar com situações tão sensíveis. A mulher chega à delegacia de polícia, que é a porta de entrada dos casos de violência doméstica, e também em hospitais da rede pública, em situação emocional abalada, querendo tomar providências contra aquela pessoa que tem uma relação de afeto com ela. Nós não falamos somente, Patrícia, da questão do marido e da mulher. Existe violência doméstica de pai com relação à filha, de filho com relação à mãe. Nós temos visto muito os filhos que agridem as mães, que são senhoras e que se veem agredidas por pessoas que estão dentro da sua própria casa. Então, essa capacitação, ela vai além da questão jurídica, que também é muito necessária. Ela vai abordar questões de ordem prática e também questões de ordem psicológica. Um foco que eu entendo muito importante, enfocar o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, porque a Guarda Civil Metropolitana é composta de pessoas que, num primeiro momento, chegam ao episódio, e esse episódio pode não ser entendido como relevante. Então, numa primeira vez, é uma ameaça, é um xingamento, e numa segunda vez é um tapa. Numa terceira vez, não vamos lá de novo, porque já chamaram algumas vezes e nada aconteceu. E acontecem os episódios mais graves. A mesma coisa com a Polícia Militar. Com relação aos juízes. Os juízes, eles devem sofrer uma contínua... Sofrer não, acho que o juiz ganha com isso. Uma especialização contínua. Um aprofundamento contínuo nessas questões
específicas, estamos falando hoje da violência doméstica, então vou focar somente nisso. A coordenadoria do Tribunal de Justiça, ela tem um projeto de enfrentamento, e um dos pontos desse projeto de enfrentamento é a capacitação. O nosso primeiro curso de capacitação será dado ao policial militar. Nós já tivemos um curso de capacitação em violência doméstica, para juízes, funcionários do tribunal, aberto ao público em geral, que foi muito bem sucedido, realizado na Escola Paulista da Magistratura. A capacitação, ela deve prosseguir, mas ela já existe. E respondo pelo Estado de São Paulo com iniciativas muito, muito belas. Com relação ao episódio da moça de Goiás, é de se lamentar. Só que confirma o que tenho visto há um bom tempo. Os homens agridem de forma a marcar a vítima de violência doméstica. As mulheres têm os olhos furados, como esse exemplo que você citou, jogam ácido no rosto da mulher, cortam o cabelo, agridem a mulher de uma forma que, além dela se machucar fisicamente, ela vai ter uma marca que ela vai carregar. Por isso que nós desenvolvemos um projeto, que é um dos nossos projetos principais, que é o projeto Fênix, que tem por objetivo encaminhar, o próprio juiz vai encaminhar essa mulher que tem dano estético ou dano ortopédico ao hospital, inicialmente da rede pública, para que ela seja avaliada, para que ela seja submetida, inclusive, à cirurgia plástica, se necessário. Com relação às medidas protetivas, acho que é a parte final. As medidas protetivas estão previstas na Lei Maria da Penha, são muito utilizadas, e eu gostaria de fazer um parêntese e dizer que eu sou, sim, a favor dessa legislação, que é uma legislação pioneira, é uma legislação moderna e reconhecida mundialmente pela sua qualidade e eficácia, mas deve ser aplicada. E por isso que nós nos alinhamos para que essa legislação seja efetivamente oferecida a quem dela necessita. As medidas protetivas, a avaliação é do juiz. Todas as nossas delegacias têm um formulário elaborado pela doutora Elaine, que é a nossa juíza da Vara Central, e ela anota qual a medida protetiva que ela deseja receber. Por conta desse meu trabalho na violência doméstica, eu comecei a participar dos plantões. E nos finais de semana, muitos casos de violência doméstica acontecem. E, geralmente, o pedido é de afastamento do lar. Tem outros pedidos, e um pedido que eu acho muito interessante, porque aqui estamos numa plateia que comporta o entendimento, e acho que vão concordar, é o nosso trabalho. A mulher precisa garantir o seu trabalho. Então, tem muitos homens irresignados, contrários à separação, que querem estragar o ambiente de trabalho. Então, existe a medida de protetiva de afastamento, inclusive de não aproximação em locais que a vítima costuma frequentar. Um deles, o trabalho. Nesse caso específico, do juiz que pede um laudo para dizer se a pessoa tem algum problema psiquiátrico, se a mulher tem algum problema psiquiátrico, eu não conheço uma previsão legal para que ampare esse requerimento dele, essa determinação dele. E, no meu ponto de vista pessoal, não falo aqui em nome do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, no meu ponto de vista como juíza e como pessoa, totalmente inadequado. Eu queria fazer uma pergunta casada para o Zuma. É o seguinte, há muito pouco tempo atrás, o discurso das mulheres, das militantes, das ativistas, era de que no Brasil tinha tão pouco recurso, tão pouco dinheiro, tão pouca energia para a recuperação da mulher vitimada, que era desnecessário gastar o pouco que tinha na recuperação dos homens. Eu queria saber se esse preconceito diminuiu, se já há um outro entendimento, e queria também saber o seguinte, no caso de um agressor como esse, que depois de ter feito o que fez com essa moça, pôde circular tranquilamente na sua cidade, sem precisar dar satisfação a ninguém, demorou uns 2 ou 3 dias para ele resolver fugir, e ainda encontrou no Ministério Público um promotor que simplesmente achou que aquilo era lesão corporal e não uma tentativa de homicídio. Então, eu queria saber o seguinte, um homem com essa descrição, o que é preciso fazer com ele para desmontar esse arcabouço de violência
que não é possível esperar tanto tempo para que ele mude, ou esperar um segundo casamento, ou algo parecido. Bom, eu queria aproveitar antes para agradecer também o convite de estar aqui, como também integrante da equipe que ajudou no planejamento, né, da pesquisa. Eu queria dizer o prazer também que eu tive de poder contribuir e de trabalhar, enfim, com as pessoas do Instituto Avon, que é uma equipe que sempre me trata com muita consideração, com muito carinho. Então, queria agradecer à equipe do Instituto Avon por esse convite, por essa oportunidade de poder participar de uma pesquisa importante como essa. Bom, são perguntas complexas aí. Em relação ao homem, né, quer dizer, eu tenho que circunscrever também a minha experiência. Quer dizer, a gente atendeu no Rio de Janeiro, a gente tem um programa de prevenção à violência na família. A gente não trabalha só com a violência contra a mulher, a gente trabalha com todo tipo de violência que pode acontecer nas relações familiares. E a gente está sempre olhando para esse fenômeno como um fenômeno sistêmico, vamos dizer assim, né? No sentido de que é um fenômeno complexo, que tem múltiplas causas e que a gente tem que abarcar todas essas causas para a gente ter alguma solução ou soluções de fato eficazes, porque se a gente quer encontrar soluções simplificadoras para problemas complexos, a gente acaba não conseguindo avançar. Então, por isso, nós que criamos a instituição, que não tínhamos nem esse objetivo de trabalhar com violência na família, fomos 4 terapeutas de família que criamos a instituição por outras razões, mas no que a gente começou a atender as famílias, de cada 5 famílias, 3 tinham algum tipo de situação de violência, mesmo que a situação não tenha chegado a gente com esse pedido de ajuda em relação ao tema da violência, mas vinha uma mulher deprimida e a gente olhava, tinha uma questão de violência. Uma criança que foi encaminhada pela escola para terapia de família tinha uma situação de violência. Então, a gente se deparou com um fenômeno muito maior do que a gente até então tinha conhecimento, né? Então, quando a gente percebeu isso, a gente também se debruçou sobre esse tema e viu que não havia, pelo menos no Brasil, nenhuma iniciativa em relação ao trabalho com os homens que tinham cometido violência. E começamos a fazer esse trabalho. Foi antes da Lei Maria da Penha, ainda era a Lei 9.099 que vigia sobre essas situações. E o juiz, naquela época, tinha a possibilidade de, então, suspender o processo, encaminhar esse homem para algum tipo de trabalho, enfim, e um juiz no Rio de Janeiro resolveu apostar nesse trabalho com os homens, com os grupos reflexivos, e nós começamos. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta, né? Realmente a gente ouviu esse tipo de comentário, né, de que por que investir, se a verba era pequena, por que investir nos homens quando as mulheres eram as vítimas, né? E dentro do ponto de vista sistêmico, eu acho que é uma visão curta, vamos dizer assim, porque se a gente trabalha com os homens, a gente consegue também chegar a uma solução que a mulher também vai ser beneficiada, né? Então, eu não acho que sejam trabalhos concorrentes, muito pelo contrário, eu acho que são trabalhos que vão na mesma direção, né? E, pelo menos dentro da nossa experiência, a gente atendeu um pouco mais de 400 homens nesse tempo, e muitos com busca espontânea, mesmo quando o juiz, na época da Lei 9.099, encaminhava esses homens, eles tinham a possibilidade de dizer, não, eu não quero, eu prefiro que o processo siga e eu ser julgado. Então, mesmo que ele entendesse que ele estaria vindo obrigado, a gente tratava de esclarecer, tanto na entrevista individual quanto nos primeiros encontros, que esse trabalho era uma opção dele, né? Então, vamos dizer, uma amostra mais restrita, né? Eu não posso tirar conclusões daqui e ultrapassar, mas do nosso ponto de vista, a maior parte das situações de violência não são tão graves quanto essas. Então, deixa eu colocar isso com muito cuidado. O Brasil é o 7º país que mais mata mulheres no mundo,
né? Isso segundo estatísticas pesquisadas em cerca de 80 e poucos países em que se conseguiu esses dados, né? Então, o índice de violência contra a mulher, violência que chega à morte, que chega a esse tipo de situação, é considerável. Mas, muito mais significativo em termos estatísticos, são as pequenas violências cotidianas e que a gente não pode ignorar, porque elas podem ser tão letais quanto a violência física, né? Uma violência perpetrada por uma pessoa significativa nas suas relações, que você é ligado afetivamente, uma desqualificação, uma desconsideração e mesmo pequenas ameaças ou alguma coisa assim, durante muito tempo, pode levar uma pessoa a um adoecimento, né? E a outras consequências mais graves, né? Então, eu digo sempre, porque não quero generalizar, mas os jornalistas gostam muito, às vezes, de casos muito grandes e que têm uma grande repercussão. Mas muitas mulheres, porque a gente atende as mulheres também, elas não se identificam com aquilo. Elas dizem, isso é violência contra a mulher? Então não é isso que eu sofro, né? Meu marido não chega a isso. Vamos falar das pequenas violências, das coisas que são sutis, que são aquelas em que o homem tenta empobrecer a mulher, tenta roubar a sua autoestima, a sua autoconfiança, deixa de ajudar em casa ou nunca ajudou, trai, vilipendia e etc. e tal. Eu queria saber, na prática, que discurso o seu grupo usa para desconstruir para esse homem que a vida toda ouviu que virilidade é se portar assim. Como é que você trabalha para que isso se demova? O trabalho, a gente chama de grupos reflexivos de gênero, que exatamente o mote do grupo é a gente questionar o que é ser homem com esses homens, né? Então, é todo um trabalho de como é que se construiu, cada um deles construiu sua identidade masculina, né? E como é que a gente pode reconstruir essa identidade sem que passe por esses valores hegemônicos, vamos dizer, né, do que é esperado do homem. Porque isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar, né? Não é uma questão psicológica, simplesmente. Se a gente quiser reduzir a isso, a gente vai patologizar esse tipo de situação. É claro que existem patologias envolvidas, mas não é um percentual pequeno, né? Claro que passa por situações, né, por características psicológicas, claro, né? Mas eu acho que é principalmente uma construção cultural, né? O inimigo da mulher, apesar do homem ser o maior agressor, que não tenho a menor dúvida em relação a isso, as estatísticas estão aí para mostrar. Eu acho que o inimigo da mulher ou da violência, né, não é o homem como ser, né, é a cultura machista em que todos nós estamos envolvidos. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, de fazer com que a gente possa ter a possibilidade de que os homens entendam que existem tantas masculinidades possíveis quanto são os homens, que a gente não tem que obedecer a um padrão único e hegemônico, porque isso acaba sendo incentivado pela própria cultura, né? Esses homens não nasceram violentos, né? Então, é isso que a gente tem que desconstruir. Eu queria, então, chamar a Leila aqui para essa discussão, porque Zuma acaba de levantar o seguinte: as mulheres não reconhecem a violência quando ela é sutil. Fala, mas é isso que ele faz? Bom, então ele não faz comigo, eu não sofro violência. Eu queria, então, que você nos ajudasse, com a sua experiência dentro do feminismo, a compreender a participação da mulher na perpetuação dessa cultura, uma vez que ela cria os filhos e ela, de alguma maneira, assente, concorda, recebe e se cala diante desse tipo de agressão que é emocional e psicológica muito mais do que física e virtual, ou melhor, ela é virtual, não é real. Então, eu queria saber de você isso. Se, por exemplo, nos anos 70, quando as mulheres foram para a rua para dizer homem não mata, e ali foi a primeira vez que a sociedade ouviu dizer que os homens não eram donos das mulheres, queria saber se é hora de as mulheres irem de novo à rua dizer que, olha, também é violência o achincalhe, a fala grossa, grosseira. Eu queria que você, então, dissesse sobre isso.
Eu queria agradecer o convite da Avon de estar aqui hoje. Eu acho que é super importante, então, parabéns por esse trabalho muito bonito que está sendo feito e cumprimentar a todos aqui, cumprimentando a Patrícia. Bom, eu acho que você, enfim, colocou uma questão interessante, né? Eu estava escutando os outros dois que interviram antes de mim. Eu acho que a gente pode costurar isso, Patrícia. Né? Primeiro, tem uma questão que a gente sempre se pergunta, né, por que as mulheres aceitam a violência? Por que elas vivem com esses homens? Né? Então, eu acho que, de alguma maneira, a pesquisa traz isso, e os depoimentos aqui trazem, né, é aquela ideia de que isso não é violência, quer dizer, o reconhecimento da violência. O que é violência? E eu acho que essa é uma questão para se colocar para a sociedade em geral, não apenas nas relações entre os sexos. Né? Quer dizer, por que a sociedade brasileira tem tanta capacidade de suportar a violência que a gente vê cotidianamente? Né? Então, acho que esse é um ponto da nossa cultura mais ampla, onde a violência contra a mulher está inserida nisso. Então, quando se pergunta por que as mulheres se mantêm nessas relações violentas, de um lado é isso, é um não reconhecimento da violência. Mas uma outra pergunta, né, quer dizer, o contraponto dessa pergunta, é por que os homens são violentos nessas relações? Né? Porque, muitas vezes, quando a gente vai discutir isso, há uma certa tendência a culpabilizar as mulheres. Elas ficam, por que elas ficam com eles? Né? Ou elas provocam, ou elas são loucas quando vão lá na delegacia, tem que ter um laudo psiquiátrico. Né? Então, tem sempre essa coisa da patologização, não do homem, mas da patologização da mulher. Né? E, nesse sentido, na medida em que a mulher é louca, é mentirosa, enfim, essas coisas todas, né? Isso mais ou menos ameniza, né? Não apenas para a sociedade, não apenas para o próprio homem, mas, às vezes, até para as próprias instituições e para os operadores do direito, que isso aí não é tão grave. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Né? Você está colocando a questão em relação à década de 70. Na década de 70, houve realmente uma grande mobilização das mulheres, né, quando aparecem as primeiras notícias, né, a imprensa começa a noticiar, né, os assassinatos de mulheres, até porque, naquela época, eram mulheres, enfim, ricas, onde aquilo vinha aos jornais, vinha à imprensa, e uma mobilização muito grande, numa época também de grande mobilização por democracia no país, que foi todo o processo da Constituinte, da criação do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, enfim, toda uma época de muita mobilização da sociedade por mudança. Na realidade, o que a gente percebe é que esse processo de violência contra a mulher, que se teve essa grande denúncia, isso continuou sendo aceito, de certa maneira. Né? E pensando até nos operadores do direito, eu diria o seguinte: os operadores do direito fazem parte da sociedade, eles comungam dos valores da sociedade. E a gente não pode esquecer que foi exatamente só em 1988, com a Constituição, que as mulheres passam a ser cidadãs plenas. Quer dizer, até então, né, a gente tinha um Código Civil que exigia a virgindade, que dizia que o marido era o chefe da família. Então, na realidade, esse homem não se sente agressor. Ele se sente realmente possuidor de um poder, do poder de punir, do poder de castigar aquela que ele considera menos capaz, né? E que, inclusive, ele castiga até para protegê-la. Né? Muitos pensam assim, né? Eu não quero que ela saia à rua, que ela vá trabalhar, etc. E tal, porque senão ela vai ser agredida na rua. Então, ele agride dentro de casa para que ela não vá à rua. Né? Então, seria bastante interessante, né? E daí que eu acho muito importante o trabalho que o Zuma e outros grupos fazem, né, de poder trazer a compreensão de por que os homens agridem. Né? De um lado, tem os casos raros, que você fala de uma patologização, mas, de outro lado, tem essa força da cultura. E eu vejo isso muito recentemente, em 2006, quando foi aprovada a Lei Maria da Penha, né, e a minha instituição, a CEPIA, foi uma das ONGs que trabalhou, que elaborou o texto da Lei Maria da Penha, porque isso é importante que a gente diga, a Lei Maria da Penha não foi um projeto legislativo que um legislador, uma legisladora escreveu, mas foi uma proposta escrita, né, por um consórcio de ONGs de mulheres que apresentamos ao Congresso, e o Congresso aprovou e o presidente sancionou.
A gente vê hoje em dia a dificuldade, muitas vezes, dos operadores do direito de aceitar a Lei Maria da Penha e acharem que tem que colocar os mecanismos da Lei 9.099, que é uma lei que fala de crimes de menor potencial ofensivo. Então, a própria cultura jurídica criou, né, quer dizer, claro que existem os crimes de menor potencial ofensivo, um furto, né, uma briga de vizinhos, né, um acidente de carro onde não há vítimas, né, onde simplesmente está em jogo o patrimônio. Mas você não pode colocar, né, sob essa denominação essa violência contra as mulheres, que, enfim, que é uma violação de direitos humanos. Então, de direitos humanos não pode ser tratado como menor potencial ofensivo. Então, há toda uma mobilização dos movimentos que continuam muito ativos, mas eu sinto muitas vezes, né, eu tenho participado de muitos debates com públicos diferentes, eu sinto que, se a gente avançou na aprovação da Lei Maria da Penha, há também uma reação muito grande para aplicar a Lei Maria da Penha, né? Há uma reação muito grande dos operadores do direito e às vezes, essa reação é até fora de compasso com uma coisa nova que se criou com a Lei Maria da Penha, que é aumentar a visibilidade, aumentar a censura, né, social, os atos de violência contra a mulher. Mas ainda existe muito, e muitas vezes calcado até em teorias críticas do direito, enfim, há toda uma concepção teórica, né? E as feministas, então, são acusadas de serem repressoras, porque a Lei Maria da Penha seria uma lei repressora, etc. e tal, e nós estaríamos indo na contramão da tendência do direito moderno, né? Então, eu sinto muito hoje, né, uma resistência dos operadores do direito, que é importante, que a juíza falou, de continuar investindo bastante nisso, né? Mas voltar aqui um pouquinho para a questão da cultura, a maioria dos operadores de direito ainda é formada por homens. Então, vamos de novo voltar lá para as mulheres que criam esses homens e que de alguma maneira, colaboram com essa perpetuação da imagem de que ao homem cabe o controle. Eu, então, queria ouvir a senhora sobre isso. Se é necessário, nesse momento, como fomos às ruas em 70, ir de novo para que a própria mulher tomasse ciência da sua responsabilidade na formação de homens, muitas vezes, não só violentos, mas infantilizados, que não levam uma relação de igualdade para dentro do seu casamento, que ainda estão aí para o controle, para ser servidos. A análise sobre as mulheres. Bom, primeiro, os operadores do direito, atualmente, talvez não sejam tão majoritariamente homens, o que é mais grave. Juízes Você são, tem né? muitas mulheres. Ainda são, né? Os concursos públicos, os juízes tempos, ainda né? são, em maioria, homens. homens. Mas você tem uma presença muito grande de mulheres, o que não significa, né, que a percepção mude pelo fato de ser uma juíza, uma promotora, uma defensora ou uma policial mulher. A gente também não pode se iludir com isso, né? Quando você fala, né, se é no caso de As Ruas, eu acho que sim, né, não apenas para falar para toda a sociedade, mas também para focar nas mulheres, chamar as mulheres de um modo geral, né, para estarem mais atentas, mais participantes. Agora, eu acho o seguinte: homens e mulheres estão envolvidos e embebidos na mesma cultura. Tá? Há trabalhos, né, que a gente poderia até falar, enfim, não daria tempo de falar aqui, mas quando a gente começa a analisar, por exemplo, os processos de descolonização, né, principalmente os processos de descolonização na África, por exemplo, né, há uns trabalhos importantes sobre isso. O que a gente vai perceber que uma das formas de sobrevivência do colonizado é, de alguma maneira, interiorizar e aceitar, né, as formas do colonizador, de tal maneira que, muitas vezes, o colonizador não precisava nem bater no colonizado, né? Ele dominava pela ideologia, ele dominava pela cultura. Então, o que a gente pode também perceber é isso, quer dizer, existe uma cultura que, para a mulher, é muito difícil de construir essa cultura. E, quando ela tenta desconstruir, e vai a uma delegacia, e vai, então, dizer chega, vai chamar o Estado, né, para botar um fim nisso, nós vamos ver que esses são momentos muito dramáticos, né, que são momentos que podem chegar realmente a uma agressão mais profunda. Então, as mulheres sabem disso, né? O que significa denunciar,
se ela não tem condições necessariamente de ter proteção, ou se ter proteção do Estado, ou ter proteções da família, da sociedade, da comunidade onde ela vive. Muitas vezes essas mulheres estão sozinhas, né? Profundamente sozinhas. Numa revista feminina, chegam, assim, dezenas de e-mails por hora de mulheres que estão dizendo que estão muito cansadas, muito sobrecarregadas no casamento, muito solitárias no casamento. E eu, então, queria ouvir do promotor o seguinte: o senhor que tem uma experiência larga com os homens, dentro desse universo que estamos aqui descrevendo, as mulheres estão muito sozinhas, se queixando de que têm levado as contas da casa de uma maneira muito mais expressiva do que já foi no passado, e elas se queixam da ausência do homem. Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: essa nova mulher que ascendeu, que ocupa todos os espaços do mercado de trabalho, ela, de alguma maneira, assustou o homem? Ele não ainda se conscientizou dessa nova estatura da mulher e, por isso, se faz também violento? Bom, boa tarde, Patrícia, boa tarde a todas e a todos, boa tarde aos colegas aqui da mesa. Inicialmente, gostaria de dizer que é um prazer ter sido convidado pelo Instituto Avon para fazer parte desse debate. Bom, a tua proposta ela é intrigante. Ela nos convida a refletir sobre uma possível crise da masculinidade, né? Quer dizer, será que os homens não estão sendo confrontados com novas modalidades de se portarem como homem, né? Como foi muito bem colocado pelo nosso companheiro, o problema da violência doméstica, e a doutora Lila também tocou nesse ponto, ele é um problema que ele é partilhado por homens e por mulheres, né? Não são apenas os homens que são agressivos, são as mulheres que aceitam a violência e muitas vezes não denunciam, normalizam, às vezes não conseguem nem enxergar isso como sendo violento. A pesquisa que nós vimos a apresentação pela manhã coloca que, em muitas situações, os homens, quando são perguntados se são violentos, dizem que não, mas quando são perguntados se em algum momento já xingaram, falam, xinguei. E já empurraram? Realmente, eu xinguei. Quer dizer, eles não conseguem enxergar que isso é violência, né? E, sem dúvida, nós estamos passando por um momento de transformações, né? A própria afirmação da mulher no mercado social tem colocado em xeque, de determinada forma, esse conjunto de representações, né? Eu sempre costumo dizer que os homens, eles não nascem machistas, eles se tornam machistas. Não existe algo no DNA do homem que o torne excessivamente violento. Os homens aprenderão a ser violentos, porque o que significa ser homem e o que significa ser mulher não é algo que é dado pela natureza, é algo que é socialmente construído. E se, portanto, em algum momento da sua vida esse homem aprendeu a ser violento, é perfeitamente possível que em algum momento haja uma intervenção para que ele, pelo menos, reflita sobre essa sua postura e tente deixar de ser violento. Existe, dentro dessa sua pergunta, tem um estudo da Organização Mundial de Saúde, salvo engano, de 2010, que ele indica que em casais em que a mulher se submete à cultura machista e não questiona a cultura machista, apesar dela sofrer um conjunto de violências dessa cultura machista, normalmente o risco dela sofrer agressões físicas é menor do que aquela outra mulher que está mais instruída, está mais esclarecida e que deseja se colocar como mulher, não aceita aquele conjunto de dominações, quer trabalhar, questiona a cultura machista e, portanto, se relaciona com um homem que não está com a cabeça suficientemente aberta para entender a naturalidade desse tipo de demanda que é o normal, né, enfim, da realização da mulher enquanto ser humano. E, portanto, essa mulher que questiona, em tese, ela tem uma maior probabilidade de se envolver numa situação de violência doméstica. Por isso que eu acho essencial essas intervenções, como são colocadas pelo nosso colega, no sentido de se perspectivar a violência doméstica dos dois lados. Aliás, tem vários lados, né? Mas, enfim, o lado da mulher, que é essencial, é o start de tudo. A mulher tem que se reconhecer numa situação de violência, ela precisa denunciar, ela precisa pedir ajuda, e o Estado tem um papel essencial de colocar a colher no conflito, porque isso não é algo privado, é algo que é de interesse público. Mas, por outro lado, a partir do instante que a mulher dá o start a esse processo, o Estado tem que se preocupar em o que ele vai fazer com o agressor, né? Nós temos que dar condições para essa mulher sair desse relacionamento violento, ela ter condições de se afirmar, num primeiro momento uma casa-abrigo, num segundo momento um aluguel social, uma independência econômica, uma ordem de proteção contra esse agressor,
mas, por outro lado, a intervenção do Estado com o agressor não pode desconsiderar a importância de reconstruir esse conjunto de representações artificiais que impõem ao homem um papel de virilidade que está ligado com a resolução dos seus conflitos, não com o respeito e o diálogo, mas sim com o recurso à violência. O senhor tem uma pesquisa que eu gostaria de tocar aqui, que é com homens que passaram por grupos de reflexão. Eu queria saber se os resultados são promissores, se é possível usar essa sua reflexão para até mesmo discutir as possibilidades do Ministério Público, que tem visto isso no Distrito Federal. Qual é, então, a possibilidade de recuperar esses homens? Ou de reeducá-los? Vamos usar um termo mais humanizado. Acho que a primeira discussão que a gente tem que ter, e já foi bem colocado, é o risco de não se patologizar a violência doméstica. Porque quando a gente patologiza, quando a gente diz que isso é uma doença mental, a gente está desresponsabilizando. E nós não podemos desresponsabilizar. É por isso que eu fui falar com ele mais cedo, e ele já falou assim rápido. São homens autores de violência, não são violentos. E eu acho que é fantástico quando um promotor tão jovem, né, tem esse ensinamento para trazer para a gente. De fato, são homens que, em algum momento, se colocaram de uma forma mais violenta. Então, são os homens autores. Exato, são homens que praticaram atos de violência. Mas, como eu dizia, se por um lado a gente não pode patologizar, e, portanto, não é tratamento para homens, porque eles não estão doentes, né? Por outro lado, nós temos que reconhecer que isso é uma construção social que é partilhada por homens e por mulheres e que o Estado tem um compromisso de construir uma sociedade mais justa para as próximas gerações, se possível para essa, porque as mulheres estão morrendo, né? Portanto, desde 2007, nós começamos lá no Distrito Federal com as primeiras experiências de grupos de homens associados ao processo penal e que, portanto, nós fazíamos o encaminhamento nos processos criminais dos homens que se envolviam em episódios de violência doméstica para esses grupos de reflexão. Desde 2010, isso foi institucionalizado, então a Secretaria da Mulher foi criada no DF, ela fez concurso, contratou psicólogos, assistentes sociais, enfim, outros profissionais, e isso está institucionalizado numa parceria com o Ministério Público. Então, nós cedemos um espaço do Ministério Público em diversas circunscrições. Existem esses grupos de reflexão, existem alguns encontros individuais, e aí, na sequência, existe um conjunto de intervenções coletivas, e o objetivo dessa reflexão é, enfim, confrontar o homem com o mal da sua violência, né? É fazer ele refletir sobre o porquê que ele se comporta de forma violenta, por que ele entende que ele tem o direito de trabalhar 8 horas, chegar em casa e ser servido e ser tratado como rei, e a mulher também vai trabalhar as mesmas 8 horas por dia, e ela vai chegar em casa e é ela que tem que fazer o jantar, e é ela que tem que cuidar do dever de casa das crianças, é ela que tem que cuidar da limpeza do lar. E ainda que ela não trabalhe, por que ele, enfim, constrói esse conjunto de representações, e o que é pior, recorre à violência quando, eventualmente, a mulher não cumpre o papel que ele artificialmente construiu para que ela cumprisse. Então, esse que é a grande questão da reflexão. Por que nós normalizamos o uso da violência como instrumento de manutenção desse conjunto de relações de poder que está colocado? Então, esse grupo ele tem, enfim, já esses anos o trabalho, e nós, durante esse ano, fizemos uma pesquisa, o Ministério Público do Distrito Federal fez uma parceria com a ANIS, a professora Débora Diniz, que está à frente da pesquisa, e ela fez um mapeamento dos processos de 2006 a 2011 no Ministério Público e fez, enfim, a análise de cada um desses processos. Como é que foi a investigação, quanto tempo levou para denunciar, quanto tempo foi a instrução, quanto tempo foi a sentença, quanto tempo foi a execução penal, quais processos que tiveram algum tipo de intervenção multidisciplinar que privilegiasse, portanto, essa reflexão por parte do agressor e quais outros processos que não seguiram por essa linha e simplesmente aplicaram direito penal nu e cru na sua perspectiva tradicional. E o resultado dessa pesquisa é muito interessante, porque ela indica, e os números saltam aos olhos, né, de que os casos em que os agressores foram encaminhados rapidamente, e essa talvez seja uma variável importante, não adianta 3 anos depois do fato estar mandando esse agressor para refletir. Né, tem que... depois da condenação, né? E nem depois da condenação. Era muito anterior à condenação. Logo no início do processo. Na verdade, esses casos eram antes daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, como já foi colocado pelo colega,
que proibiu, no caso, a suspensão condicional do processo. Então, antes dessa decisão, tinha alguns promotores que mandavam e outros que não mandavam. Então, a gente fez análise dos dois casos de andamento dos processos, e a conclusão que a gente percebeu é que, quanto mais rápido havia uma intervenção efetiva do Estado sobre esse agressor, no sentido de responsabilizá-lo por aquilo que ele fez, enfim, de tratar a mulher como vítima e de responsabilizar efetivamente o agressor, seja com uma prestação de serviço à comunidade, seja com um conjunto de medidas protetivas à mulher, mas também com esse encaminhamento aos grupos de intervenção com os agressores. Os homens que passaram precocemente por essa intervenção, existe uma taxa de 1/3 a menos de reincidência do que aqueles outros homens que não passaram por esse tipo de intervenção, ou seja, 2/3 desses homens não reincidiram, só 1/3 deles que reincidiram em a taxa, né, o percentual de taxas daqueles homens que não passaram por nenhum tipo de intervenção. Então, é claro, todos os homens que passam por essa reflexão necessariamente deixam de praticar novos atos? O Estado não pode garantir isso. E o preço da liberdade é a responsabilidade, né? Mas quando o Estado propõe um espaço de reflexão para a desconstrução dessa masculinidade violenta, existe uma maior probabilidade de que esse homem efetivamente reflita e mude. Aliás, a pesquisa é muito interessante porque ela fala que 68% dos homens entrevistados pela pesquisa do Instituto Avon, se disseram abertos a uma reflexão. Eu até talvez questiono se realmente, se essa fosse a primeira pergunta da pesquisa, se eles iriam responder assim. Talvez eles responderam porque já estava lá pelas tantas. Mas, enfim, mostra que, se existe alguma reflexão sobre o assunto, em algum momento esse homem vai se abrir para uma reflexão, né? E, às vezes, precisa de um empurrãozinho, e, às vezes, a justiça criminal vai ser esse empurrãozinho. Só para completar essa análise, esse ano, a ONU tem uma comissão chamada Commission on the Status of Women, Comissão sobre o Status das Mulheres, vinculada ao Conselho Econômico e Social. E, na reunião desse ano, da Comissão do Status das Mulheres, em março, eles editaram um conjunto de recomendações para todos os países que integram a ONU, que deveriam ser obedecidas como estratégias político-criminais para efetivamente se proteger as mulheres em situação de violência. Aí, um conjunto de recomendações para os serviços de saúde, para a educação e também para o sistema de justiça criminal. E uma das recomendações da ONU para todos os países é que se invistam em programas de reeducação para homens autores de violência doméstica contra a mulher. Então, esses programas de intervenção e de reeducação com os homens não são algo assim que alguém inventou e que acha que vai ser... Não, isso já está... Pelo menos a ONU assim o indica, consolidado como uma das políticas importantes. É claro que ela não é a única, tem um conjunto de políticas que devem ser realizadas. Mas, provavelmente, esse conjunto de políticas, se não incluir também essa intervenção, provavelmente não vai ser tão eficiente para colocar fim a esse problema, que é absolutamente dramático, de uma séria violação dos direitos humanos das mulheres. Juíza, eu queria... continuar refletindo na questão da cultura. A gente tem aí a desvalorização da mulher vista em vários momentos da nossa vida cotidiana, né? E isso, de alguma maneira, colabora com a criação do estereótipo de mulher dominada, submissa e etc. e tal. A gente ainda vê, é uma coisa tão antiga, mas ainda vê, por exemplo, empresas brasileiras levando mulheres para rebolarem quando vão expor seus produtos numa feira internacional, por exemplo. O turismo sexual ainda é uma coisa que preocupa no Brasil. Dentro dessa área da desvalorização da mulher, a gente tem, por exemplo, a questão do tráfico de pessoas. A mulher é a principal mercadoria do tráfico de pessoas. A gente tem ainda questões como o salário. A mulher, em média, no Brasil, ganha 70% do salário do homem. Então, todas essas somas de desvalorizações colaboram, de uma certa maneira, com esta ideia masculina de que as mulheres são inferiores, de que as mulheres são domináveis. A senhora nota isso no seu trabalho, quando a senhora lida com os processos de violência doméstica?
evidente, não só nos processos, mas no nosso dia a dia. Tem algumas questões que são muito interessantes. Eu me lembro de quando eu era criança, que eu tenho ainda uma pessoa muito presente na minha vida, não presencial, mas que eu recordo com muito carinho dela. Ela reclamava sempre de uma conduta do marido dela para minha mãe, eu estava ali por perto, eu ouvia. E ela sempre falava: eu fico muito triste, porque eu quero conversar com ele, ele fica tocando violão. E minha mãe falava: ai, mas imagina, isso não é nada, isso não é nada, tudo bem. E eu lembro muito dela reclamando dessa situação. E uma vez eu peguei um processo e que a história começou exatamente assim. Porque isso é uma violência psicológica. Ela quer conversar com o marido e o marido fica tocando violão. E eu lembro dela falar assim: ele fica tocando violão, ele fica tocando violão. Ele não falava com ela. Então, não é a questão da violência, como a pesquisadora falou, que aquela violência que redunda na morte, como foi salientado aqui. Ela começa de uma forma mais tênue, só que a mulher acaba se acostumando com isso. E é isso que precisa ser quebrado, é isso que precisa ser desestruturado. A própria mulher reclama: eu trabalho muito, mas ele não me ajuda na casa. Eu falo isso também, às vezes: poxa, você podia me ajudar um pouco para o meu marido, mas será que a questão é essa, ajudar? Ou ele realmente tem uma responsabilidade que deve ser dividida? Não é questão de ajudar. E eu também não devo pensar: eu ajudo nas contas. É uma questão que é um casal. Eu tenho 3 filhos, eu quero que as minhas filhas sejam pessoas do mundo, posicionadas, que elas tenham um lugar dela no mundo. Agora, o que acontece também é que muitas mulheres se sentem fragilizadas porque elas não têm um trabalho, porque elas não podem sair para trabalhar. E quando a lei Maria da Penha se apresenta de uma forma firme, como a pesquisadora falou, eu acho que tem que se apresentar de uma forma firme mesmo. Por quê? Porque a conduta penalmente relevante, ela deve ser coibida pelo Estado. Só que também cabe ao Estado proporcionar a essas mulheres uma colocação social adequada. Então, tem muitas mulheres que não denunciam o marido, não noticiam episódios de violência doméstica e familiar, porque elas têm medo de se separarem e ficarem sem dinheiro para sustentar os próprios filhos. E quem somos nós para dizer que isso está errado? Se o país não apresenta para essa mulher uma condição adequada, uma condição digna de vida, ela não tem como realmente se sentir mais forte. No Poder Judiciário, Patrícia estava falando sobre o número de mulheres. Agora nós temos um número quase equivalente, às vezes maior, de ingresso de mulheres na magistratura. Mas a primeira juíza brasileira, hoje é uma desembargadora, paulista, hoje é desembargadora de carreira. Eu lembro que ela entrou num concurso que ela foi ela foi a primeira mulher e com ela havia mais uma outra. Só foram as 2 aprovadas. Isso foi crescendo, crescendo. O meu concurso foi o primeiro concurso que eu prestei. No concurso anterior, foram reprovadas mulheres e se comenta que foram cortadas essas mulheres, inclusive uma delas eu, porque o número de mulheres seria maior ao número de homens. Então, eram 11 mulheres a mais, eles foram lá e cortaram as 11 mulheres para o número bater. Então, foram 2 anos de estudo que, para não ser a mais, acabou acontecendo aquela redução. Então, essa questão da mulher se sentir mais frágil, é evidente que ela se sente mais frágil se ela não tem o apoio do Estado. Não é só a mulher pobre, não é a sua mulher sem estudo. Todas as mulheres se sentem assim. Eu tenho certeza que nessa sala, tenho certeza, não é uma ilação, tenho certeza que alguém conhece alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Não só de ter apanhado, mas de uma violência psicológica e uma violência moral. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é necessário, não só essa questão de sair à rua, que seria muito bonito, mas uma questão da desestruturação total. Nos conselhos, muito poucas mulheres participam. No Tribunal de Justiça, como eu ia dizendo, não tem mulher no órgão especial, porque são os desembargadores mais antigos e nas últimas eleições, não. Até hoje, não conseguiu nenhuma mulher ser eleita para o órgão especial, que é a nossa cúpula do Tribunal de Justiça. As mulheres que se apresentam no órgão especial, elas estão
sempre estão invariavelmente até a data de hoje substituindo algum desembargador que por alguma razão se afastou. Agora, é muito importante que se diga que o papel do homem nessa desestruturação é muito importante. Por isso eu fiz questão de homenagear o senhor Lírio no início dessa nossa atividade. No Tribunal de Justiça, nós não tínhamos nenhuma vara especializada em violência doméstica. Era uma imposição do Conselho Nacional de Justiça que houvesse. E houve discussão no próprio tribunal de que não havia necessidade de vara de violência doméstica, que era um tapa, para que mexer nessa situação? E o presidente da seção criminal, à época o desembargador Eduardo Pereira, ele falou, não, vai instalar sim a vara de violência doméstica. E ele deu início a um trabalho que foi um trabalho muito grande no Tribunal de Justiça, e a resposta para ele foi a seguinte: desembargador, não dá para instalar essa vara, porque nessa vara, na capital, na Barra Funda, nós só temos 47 casos de violência doméstica. Eu não vou esquecer desse número. 47 casos de violência doméstica. Tem 47 casos, mas eu quero ver esses 47 casos. E acabou sendo instalado um anexo, não era a vara de violência doméstica, era um anexo à 8ª vara criminal, e, no primeiro ano, esses 47 casos se transformaram em mais de 3.000 casos. E esse anexo terminou se transformando numa vara de violência doméstica, que é a nossa vara central de violência doméstica, e, depois disso, nós temos 6 varas regionais. E só para terminar, nós temos hoje, em São Paulo, o nosso número de casos de violência doméstica é de 50.000. Então, essa situação ela acabou por se apresentar. E essa estruturação, essa transformação cultural, ela também deve ser realizada dentro das nossas próprias instituições. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori, agora está recebendo a comitiva de Ribeirão Preto para instalar um anexo na comarca de Ribeirão Preto. É assim que vai se mobilizando. Então, esses homens também que se aproximam desse episódio de violência doméstica e querem abraçar essa desigualdade, porque no Brasil nós temos uma pseudo-igualdade, eles contribuem demais para essa desestruturação. Mas eu gostaria de falar que, se nós não tivermos uma oferta de trabalho para essas mulheres, se as mulheres não ingressarem de forma digna e adequada no mercado de trabalho, realmente esse enfraquecimento vai sempre persistir. Eu me lembro que, recentemente, conversando com um demógrafo sobre os últimos levantamentos do IBGE, ele me disse algo que me surpreendeu, que no Brasil existiam muitas meninas de 12 a 14 anos vivendo em condições de casamento, casadas e tendo que assumir responsabilidades de mulheres casadas, o que a gente achava que só existia na Ásia por uma questão de costume. Então, no Brasil, alguém está casado com 12 anos e, em geral, esse número era maior no Nordeste brasileiro. E essas meninas se casavam, segundo ele, porque precisavam comer, porque precisavam de alguém que tomasse conta delas, porque a família não podia. Então, Leila, a gente nota que a questão do empoderamento é fundamental. A gente sabe que aqui no estado de São Paulo é muito grande o número de meninas que têm o segundo filho antes dos 15, dos 16 anos. O estado de São Paulo tem um programa até voltado para atendê-las. Significa que elas, então, estariam com menos tempo para ir para a escola, porque tem que cuidar dos filhos, de um marido aos 12 anos, que parece um absurdo, e então elas podem estudar menos, e estudando menos, podem ser facilmente vulnerabilizadas diante de um homem violento. Você vê mudanças no Brasil dos anos 70, que vem a sua militância para cá, no sentido de mudar esse quadro? A nossa evasão escolar de meninas, ela é menor hoje em dia, mas a gente ainda se assusta com um demógrafo dizendo que tinha mais de 40.000 meninas vivendo nessa condição só no Nordeste. Eu acho que isso é um dado importante, até porque, muitas vezes, quando a gente vai discutir a Lei Maria da Penha, a gente já começa a discutir a lei a partir do fato criminoso.
esquecendo que os primeiros artigos da Lei Maria da Penha são artigos que indicam a necessidade de acesso à educação, de acesso ao trabalho. Ou seja, a gente não pode olhar a questão da violência contra a mulher isolada de outras formas de discriminação, de outras dificuldades de acesso àquilo que nós chamaríamos de os direitos de cidadã. Então, eu acho que isso é um dado importante, né? E por isso que trabalhos como esses, de campanhas, né, que são trabalhos voltados para a prevenção da violência, são muito importantes, porque, de alguma maneira, estão respondendo àquilo que está na Lei Maria da Penha. Campanhas, formação de profissionais, tudo isso está previsto, né? E um dos grandes problemas, né, eu acho que a juíza tocou nesse ponto, grande parte dessas mulheres são mulheres que não têm acesso a esses bens de cidadã, né? E é muito complicado, muitas vezes, porque mesmo para aquelas que têm acesso e têm um trabalho, ou conseguem até fazer uma escola, quando elas vão para o mercado de trabalho, elas não têm, quer dizer, a família ainda é pensada nos moldes da família da mulher que fica em casa tomando conta das crianças. A família não é pensada, as políticas de família não são pensadas como políticas onde essa mulher, né, tem um espaço de trabalho ou de educação. Então, a gente não tem as creches em horário integral, a gente não tem as escolas em horário integral. Então, essa menina de 12 anos, ou essas meninas, né, de 12 anos, que estão nessa situação que você narrou, elas têm que estar na escola, né? Então, quer dizer, por que não estão na escola? Que processo tão excludente ainda existe no nosso país? E eu acho que é importante, porque a Lei Maria da Penha, ela, quando foi elaborada, a gente se deu conta disso, né? Quer dizer, a exclusão das mulheres, houve progressos, evidentemente, você fala da década de 70 para cá, né? A gente conseguiu praticamente banir a tese da legítima defesa da honra, né, que era usada 300 vezes, né? Nós fizemos grandes progressos, as mulheres entraram maciçamente no mercado de trabalho, no sistema de educação, a evasão escolar, como você disse, das meninas é muito menor, mas isso não significa que, de fato, as mulheres estejam, né, numa posição de igualdade. Você mesmo destacou, né, os salários são mais baixos, e muitas vezes esses salários são mais baixos não porque o empregador discrimina, mas porque essa mulher, porque tem que tomar conta das crianças, ela acaba pegando trabalhos precários, trabalhos mal remunerados. Então, nesse sentido, eu acho que uma das coisas importantíssimas, que era uma das demandas fortes dos movimentos de mulheres no fim dos anos 70 e início dos anos 80, era a luta pela creche. E eu acho que isso tem que retomar, quer dizer, não apenas da mulher pela creche, mas do homem também, né? Porque, no fundo, não é um direito da mulher, é um direito da criança. Mas isso é fundamental para que a mulher possa realmente ampliar o seu campo de autonomia, né? Sem que se sinta, porque muitas vezes essas mulheres se sentem culpabilizadas, trabalham 8 horas fora de casa e qualquer coisa que aconteça com essa criança, elas acham que é a culpa delas, porque elas não estavam lá, né? Então, acho que esse ponto que você levanta é muito importante. A gente tem que finalizar. Eu vou fazer uma última pergunta para o Zuma, que é uma observação que a gente sempre faz. As mulheres estão muito poderosas, mas elas ainda choram muito pelo homem. Os desencontros amorosos são muito grandes, né? E mesmo ela tendo ascendido, mesmo ela tendo adquirido poder, conquistado, ela chora muito o homem que vai embora. E eu queria, então, saber de você, como é que vocês trabalham isso nos grupos de família e no sentido de que ela se sinta menos inferiorizada. Bom, eu acho que é uma ótima oportunidade para falar também um outro dado. Duas coisas que me passaram agora enquanto você estava fazendo a pergunta. A questão das razões que as mulheres permanecem, né, além do que a Leila já falou, enfim, da questão de poder sustentar a família, né, de uma pouca estrutura em relação às suas finanças. Então, também a questão dos filhos, não querem separar os filhos do seu pai, né? Tem várias razões, mas uma delas ainda é o preconceito em relação a mulheres separadas, né? É impressionante como no século XXI isso ainda ocorre. Uma situação, enfim, engraçada, a gente tem uns grupos de mulheres lá no NOUS, e tinha um grupo esperando o horário de entrar para o grupo, e eu fui ao banheiro
e a janela do banheiro dá para esse lugar onde as mulheres ficam esperando. E eu escutei um pouco da conversa delas, não do grupo, da sala de espera. E achei uma coisa muito interessante. Assim, uma delas dizia, não, eu estou esperando ficar viúva. Porque eu prefiro continuar com meu marido que me bate do que ser vista como uma mulher separada. Aquilo me tocou tanto, assim, como ainda a gente vive isso. E em relação, né, o tema da questão cultural e tudo, eu fico vendo os jovens, né, como é importante, hoje foi apresentado, a Chuma apresentou, né, o vídeo aí da campanha, que vai ser levado às escolas. Eu fiquei contentíssimo com isso, porque acho que a gente tem que fazer um trabalho de prevenção lá desde o início, porque a gente fica vendo, por exemplo, as meninas, no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, não sei se isso continua, estava na moda, por exemplo, nas festinhas dos adolescentes, dos meninos pegarem as meninas pelo cabelo e beijar. E elas achavam isso fantástico, né? Assim, olha, né, me pegou a força para beijar na festa. Ou quando o namorado diz, olha, não bota essa blusa não, eu fico incomodado quando você, né, sai com essa blusa. E ela diz, olha, ele sente ciúmes de mim, ele me ama. Né? E aí vai permitindo. E aí daqui a pouco a restrição é o horário, é com quem ela anda, é com aonde ela vai. E isso vai sendo permitido com esse ideal romântico, né, que a nossa cultura tanto coloca, né, o ciúmes é sinal de amor, né? Quando o ciúmes, para mim, é um sinal de posse, não tem nada a ver com amor, né? Então, quando a gente vai permitindo, né, esse tipo de abuso, né, esse tipo de... a gente vai... Porque a violência ela tem uma escalada, né? Dificilmente uma violência começa já com uma coisa grave. Ela vai avançando, né? Então, até muitos homens nos grupos dizem, se eu soubesse, né, o que aconteceria depois da denúncia, eu teria pedido a minha mulher para denunciar antes, né? Porque isso é um dado importante, né? Eu adorei a pesquisa, não sabia da pesquisa, gostaria de ter acesso a ela, porque muitos homens, eles frequentam o NOUS, são 12 encontros, eles querem continuar, porque eles se sentem beneficiados. Isso não acontece só no NOUS, que é demanda espontânea, não. No primeiro juizado lá do Rio, quando se tinha a equipe, que agora foi desmantelada a equipe multiprofissional de lá, mas quando se tinha a equipe, eles nos procuraram porque tinham muitos homens que queriam voltar ao grupo e não podiam cumprir pena outra vez, né? Então, eles queriam mandar para o NOUS essa demanda espontânea dos homens, né? Então, eu acho que isso tudo é um pacote que a gente precisa desconstruir, né? Inclusive nessa situação aí tão romântica, né? Inclusive, eu vou terminar citando uma frase que eu achei ótima aqui, que é boa pra caramba para desconstrução. Estava exatamente no vídeo da Chuma, que na boca do Gabriel Pensador, que é o seguinte: quem vê o olho roxo diz que ela é mulher de um frouxo. Então, eu acho que essa linguagem pode ajudar tantos jovens, né, a entenderem que o frouxo é o cara que demanda, o cara que decide, que pondera, ou melhor, que não pondera, que é o cara que, né, bate a mão na mesa. Então, este cara é a frase que eu vou levar hoje. Este é o frouxo. Alguém tem alguma pergunta muito rápida, Daniel? Nós temos algum tempo, mas pouco tempo. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Meu nome é Daniel, eu trabalho no Ministério da Saúde, na área técnica de saúde do homem. E, bom, acho que parabéns pela colocação de todos e todas e também pela iniciativa do Instituto Avon. Acho que essa pesquisa é de grande importância para a gente. Mas eu senti falta de duas questões. A gente falou muito de gênero, que eu acho que é o foco aqui hoje, mas pensando que estamos no Brasil, se a gente não falar da questão racial e da questão de classe, também fica muito complicado a gente discutir a questão de violência contra a mulher. Então, não sei se vocês vão ter tempo de responder e tal, mas eu queria saber como é que é na experiência de vocês, a experiência de um homem que chega no juizado especial, por exemplo, e que cometeu um ato de violência contra a mulher. Como é que ele é recebido? Um homem negro, da periferia, que chega lá sem um advogado, e como é que é um homem branco, classe média, classe alta, que chega lá com seu advogado? Qual é a diferença disso? E a mesma coisa é para uma mulher. Uma mulher negra, de periferia, que chega lá, e uma mulher branca, de classe média, com seu advogado, que chega lá. O que vocês acham disso? Quer responder, promotor?
Obrigado pela sua pergunta, ela é muito bem colocada. Com efeito, sexismo, racismo e elitismo, infelizmente, andam de mão dadas. As discriminações nunca vêm só uma delas, elas andam em conjunto. E, infelizmente, a violência ela é mais forte quando se trata de uma mulher, quando se trata de um negro ou uma negra, ou quando se trata de alguém da classe baixa. E se é uma mulher negra da classe baixa, aí ela está nos 3 níveis de discriminação. Quer dizer, é por definição a ideia de vítima. Ela é a vitimável, a vulnerável a sofrer uma violência. Lá no Distrito Federal, eu sou o coordenador dos núcleos de direitos humanos. Então, nós temos 3 núcleos. Um deles é o núcleo de gênero, que trabalha com a perspectiva de afirmação dos direitos das mulheres. O outro é o núcleo de enfrentamento à discriminação, e, portanto, nós trabalhamos com a temática do racismo, da homofobia, da intolerância religiosa, da discriminação à população de rua. E um outro terceiro núcleo que é ligado à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas a tua colocação é perfeita. Quer dizer, nós temos que trabalhar nas 3 linhas. Só confirmando isso que a gente tem discutido aqui, uma das intervenções que nós estamos propondo para o Distrito Federal, numa parceria com a Universidade de Brasília, que vai começar no início do próximo ano, é que para os réus que estão respondendo por crimes de racismo ou injúria racial, nas hipóteses mais leves, que eventualmente admitam suspensão condicional do processo, fazer uma parceria com a Universidade de Brasília para que sejam ministrados um curso de conscientização sobre a igualdade racial, com a mesma lógica de confrontar o agressor com o mal da sua violência, ou seja, para que ele seja responsabilizado, mas não só com direito penal tradicional, com a oportunidade de refletir o quanto inconscientemente as pessoas estão replicando esse conjunto de discriminações históricas colocada à população negra, que infelizmente nosso país tem sido construído sobre os cadáveres dos negros. E isso nós temos que levar em consideração e dar uma resposta. Terminamos. Muito obrigada. Obrigada, Lívia. Patrícia, muito obrigado. Maria Domitila. Tiago, Zuma, Leila, muito obrigado pela participação e pela riqueza das ponderações de vocês. Muito obrigado, Leila.